Olá! Sejam bem-vindos às aventuras e aforismos diários. Se você gosta de descobrir coisas novas e saber como elas são e funcionam, você veio ao lugar certo. Se você não segue a página, te convido a seguir agora mesmo para não perder nenhum conteúdo. Nos primeiros vídeos, falamos sobre a estrutura do átomo e contamos um pouco de sua história. Neste vídeo, vamos dar continuidade ao tema introduzindo uma noção simples sobre o mundo das partículas que compõem o átomo e algumas de suas características principais. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, seria interessante assisti-los para melhor compreensão deste. Os links para as partes 1, 2 e 3 estão na descrição desse vídeo. Hoje vamos falar sobre as partículas que compõem os átomos, e começaremos pelos férmions. Partículas com spin semi-inteiro são chamadas de férmions, em homenagem ao físico ítalo-americano Enrico Fermi, que investigou suas propriedades na primeira metade do século XX. Os férmions têm uma propriedade importante que ajudará a explicar tanto a maneira como os elétrons são arranjados em suas órbitas quanto a maneira como prótons e nêutrons são arranjados dentro do núcleo. Eles estão sujeitos ao princípio de exclusão de Pauli, nomeado em homenagem ao físico austríaco Wolfgang Pauli, que afirma que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado. Por exemplo, os dois elétrons em um átomo de hélio devem ter direções de spin diferentes se ocuparem o mesmo estado ou órbita. Como um spin pode ser pensado como uma carga elétrica em movimento, os elétrons podem ser pensados como minúsculos eletroímãs. Isso significa que, como qualquer outro ímã, um elétron responderá à presença de um campo magnético por torção. Pense na agulha de uma bússola apontando para o norte sob a influência do campo magnético da Terra. Esse fato geralmente é expresso dizendo que os elétrons têm um momento magnético. Na física, o momento magnético relaciona a força de um campo magnético ao torque experimentado por um objeto magnético. Devido ao seu spin característico, os elétrons têm um momento magnético dado por menos 9,28 vezes 10 elevado na potência menos 24, medido em Joule por Tesla. As órbitas e níveis de energia dos elétrons, ao contrário dos planetas que orbitam o Sol, não podem estar a qualquer distância arbitrária do núcleo. Eles podem existir apenas em determinados locais específicos chamados órbitas permitidas. Essa propriedade, explicada pela primeira vez pelo físico dinamarquês Niels Bohr em 1913, é outro resultado da mecânica quântica, especificamente, a exigência de que o momento angular de um elétron em órbita, como tudo mais no mundo quântico, venha em feixes discretos, chamados quanta. No átomo de Bohr, os elétrons podem ser encontrados apenas em órbitas permitidas, e essas órbitas permitidas estão em diferentes energias. As órbitas são análogas a um conjunto de escadas em que a energia potencial gravitacional é diferente para cada degrau e em que uma bola pode ser encontrada em qualquer degrau, mas nunca no meio. As leis da mecânica quântica descrevem o processo pelo qual os elétrons podem se mover de uma órbita permitida, ou nível de energia, para outra. Tal como acontece com muitos processos no mundo quântico, este processo é impossível de visualizar. Um elétron desaparece da órbita em que está localizado e reaparece em sua nova localização sem nunca aparecer em nenhum lugar intermediário. Esse processo é chamado de salto quântico, e não pode ser visto no mundo macroscópico. Como órbitas diferentes têm energias diferentes, sempre que ocorre um salto quântico, a energia possuída pelo elétron será diferente após o salto. Por exemplo, se um elétron salta de um nível de energia superior para um inferior, a energia perdida terá que ir para algum lugar e, de fato, será emitida pelo átomo em um feixe de radiação eletromagnética. Esse feixe é conhecido como fóton, e essa emissão de fótons com mudança de níveis de energia é o processo pelo qual os átomos emitem luz. Da mesma forma, se energia é adicionada a um átomo, um elétron pode usar essa energia para dar um salto quântico de uma órbita inferior para uma órbita superior. Essa energia pode ser fornecida de várias maneiras. Uma maneira comum é o átomo absorver um fóton com a frequência certa. Por exemplo, quando a luz branca incide sobre um átomo, ele absorve seletivamente as frequências correspondentes às diferenças de energia entre as órbitas permitidas. Cada elemento tem um conjunto único de níveis de energia e, portanto, as frequências nas quais ele absorve e emite luz.
Agem como uma espécie de impressão digital, identificando o elemento específico. Essa propriedade dos átomos deu origem à espectroscopia, uma ciência dedicada a identificar átomos e moléculas pelo tipo de radiação que emitem ou absorvem. Esta visão do átomo, com elétrons movendo-se para cima e para baixo entre as órbitas permitidas, acompanhada pela absorção ou emissão de energia, contém as características essenciais do modelo atômico de Bohr, pelo qual Bohr recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1922. Seu modelo básico, entretanto, não funciona bem para explicar os detalhes da estrutura de átomos mais complicados que o hidrogênio. Isso requer a introdução da mecânica quântica. Na mecânica quântica, cada elétron em órbita é representado por uma expressão matemática conhecida como função de onda, algo como uma corda de violão vibrante disposta ao longo do caminho da órbita do elétron. Essas formas de onda são chamadas de orbitais. Bem, isso é tudo por hoje. Até aqui tivemos uma visão geral das propriedades fundamentais do átomo, de algumas partículas e suas forças constituintes. Em nosso próximo encontro, vamos explorar as camadas eletrônicas e suas possíveis órbitas. Falaremos também com mais detalhes sobre as ligações atômicas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de seguir o canal para ser notificado assim que a continuação desse conteúdo for publicado. Obrigado por acompanhar até aqui, nos vemos em breve.